Bom, senhoras e senhores, mais uma vez desejo a todos um excelente dia. Iniciamos neste momento a segunda etapa desta sessão de julgamento. Renovo aqui os meus cumprimentos a todos. Faço o registro de que havíamos previsto o retorno de nossos trabalhos para esta manhã, às 9 horas, e somente agora às 10 horas e 20 minutos é que efetivamente estamos a iniciar o primeiro ato processual. Isso se deve ao fato de ter havido um atraso na apresentação dos acusados, e faço o registro de que até este momento os acusados Alex e Alisson ainda não foram apresentados, estão a caminho, segundo informações do sistema prisional, e Ministério Público e Defesas foram consultadas a respeito de eventual prejuízo de já iniciarmos neste momento o interrogatório da acusada Lídia, enquanto aguardamos a presença dos demais acusados, e não se vislumbrou prejuízo algum. Então, portanto, agradeço a todos e passaremos ao interrogatório. A defesa pede a palavra, a defesa da acusada Lídia pede a palavra e a tem neste momento. Obrigado, Excelência. Excelência, por uma questão de coerência e pedido pela minha cliente, eu gostaria de pedir que a senhora Jaqueline não estivesse presente no depoimento da senhora Lídia, porque em todos os momentos ela pediu para que não fosse ouvida na presença da Lídia, por se sentir coagida, com medo, etc. Obrigada. Então, para respeitar também a coerência e o pedido da acusada aqui, que também não quer falar na frente dela, que ela fosse retirada do plenário. Tá. Dou oportunidade às demais defesas de se manifestarem sobre o requerimento ora formulado. Defesa de Alisson adere. A defesa de Alex. Concordo. Dou a palavra ao Ministério Público para que se manifeste acerca do que foi requerido pela defesa de Lídia. Bom dia a todos. Excelência, inicialmente destaco que o Código de Processo Penal não traz tal previsão. A senhora Jaqueline é vítima indireta desse crime. Violar tal direito, tal possibilidade da mesma assistir o julgamento dos acusados de terem assassinado seu marido é sobrevitimizá-la ainda mais. A vítima, no Brasil, ela é esquecida, tradicionalmente esquecida, e o Ministério Público luta para fazer valer os seus direitos e o seu respeito. Dessa forma, o Ministério Público se manifesta contrariamente à ausência da senhora Jaqueline aqui. Senhora Jaqueline, espero que seja feita a justiça hoje. Bom, recebo com respeito o requerimento defensivo, mas devo considerar que a Constituição Federal prevê a publicidade dos atos processuais. Então, temos uma regra processual que somente deve ser excepcionada nos casos expressamente previstos em lei. Tá? Então, se a regra é a publicidade, eu posso excepcioná-la se houver alguma previsão legal nesse sentido. E não há no ordenamento jurídico nenhuma regra que estabeleça restrições quanto à presença de vítimas, de familiares, enfim, em processos nos quais não se tem, uma restrição de publicidade já decretada e devidamente fundamentada nesse sentido. Então, doutor Matheus, compreendo as razões de seu requerimento, tá? Mas não me vejo autorizado legalmente a deferi-lo. Tá? Então, nós passaremos ao interrogatório, ficando a senhora Lídia ciente de que a senhora Jaqueline está presente aqui neste ambiente. Bom, senhora Lídia, nós passaremos ao seu interrogatório, e o seu interrogatório ele tem duas fases. O interrogatório tem duas fases. A primeira fase é só uma fase de qualificação. Tá? Então, eu vou pedir para que a senhora, primeiramente, responda as perguntas quanto à sua qualificação, e eu vou delegar essa tarefa, tá, de qualificá-la a Marilda, tá, minha escrevente. Então, por favor, responda as perguntas dela. Essa primeira parte a senhora tem que responder as perguntas, tá bom? Marilda, por favor, faça a qualificação da senhora Lídia. Dona Lídia, seu nome completo? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos jurados. Meu nome completo é Lídia Alves da Silva. A senhora possui algum apelido? Não. É natural de qual cidade? Contagem. Estado civil? Solteira. A data de nascimento? 2/11/98.
Lídia, a sua filiação, o nome dos seus pais? Ana Paula Alves Vieira dos Santos e Emerson da Silva. Tá, o seu endereço, a senhora gostaria de falar ou não? Rua Velho 32, número 86. Tá. Bairro Contagem. Perfeito. A profissão? Eu era bancária, não sou mais. Tá. Escolaridade? Superior completo. Tá. Lídia, você já foi presa ou processada anteriormente a esses fatos? Não. Primeira vez. Bom, senhora Lídia, passaremos neste momento ao seu interrogatório de mérito, tá? Nessa segunda fase do interrogatório, a senhora fique ciente, tá? De que tanto pode exercer o seu direito de autodefesa respondendo às perguntas que lhe forem feitas nessa sessão de julgamento, como também, lá do outro, poderá exercer seu direito constitucional, né, de permanecer em silêncio. Então, a senhora estando devidamente cientificada, né, dos rumos que pode seguir neste momento, pergunto, a senhora quer responder às nossas perguntas ou a senhora quer ficar calada? Vou responder a pergunta do Matheus, meu advogado. Tá. E do júri. Então, o silêncio parcial da ré, por favor. Tudo bem. Por favor, constar em ata o exercício do direito de silêncio parcial da ré para possibilitar eventual recurso no Ministério Público, sabendo que a posição é majoritária, mas não é vinculante. Tá bom. Também registro meu respeito aqui à oposição do Ministério Público, mas eu já tenho uma posição firmada de quem pode o mais, pode o menos. Então, o acusado, se pode exercer inteiramente o direito ao silêncio, também pode exercê-lo de forma parcial. Então, eu já tendo posicionamento firmado nesse sentido e sendo coerente com o posicionamento que tenho aqui em todos os julgamentos, eu, respeitando o direito da acusada, eu me abstenho de formular perguntas, também não darei a palavra ao Ministério Público e, neste momento, então, passo a palavra à defesa da interroganda. Doutor Matheus está com a palavra. Obrigado, Excelência. Lídia, vamos começar desde o início, quando o seu relacionamento com Jaqueline e Vânia iniciou. Quando que vocês começaram a se relacionar? Onde vocês se conheceram? Como que foi? Tá. A gente se conheceu em uma boate LGBT, chamada Codibar, na Savassi. E aí o Vani sempre empurrando, de uma certa forma, a Jaqueline para poder ficar comigo. Inicialmente eu não tive interesse. Passou. Nos reencontramos nesse mesmo lugar. Esse lugar estava vazio. Eu estava indo para outro lugar, eu estava acompanhada. O Vânia pegou e falou, estava nesse local, pegou e falou, pega o número dela. Já que você está indo para outro lugar, chegando lá você manda um vídeo para a gente. Se tiver bom, vamos para lá. Ok. Passei o meu número para a Jaqueline, chegou lá realmente, mandei para ela. E a gente começou a conversar muito, eu e a Jaqueline. Muito mesmo, por ligação, por mensagem. Chegamos a ficar nesse dia. Nossa relação começou aí. Você consegue me falar quando, em data, mês, ano? Não me recordo. Eu tive 3 anos de relacionamento com eles. 3 anos de relacionamento com eles. Ok. E aí, como é que era o relacionamento? Como é que vocês decidiram iniciar o relacionamento com eles? Inicialmente foi eu e a Jaqueline, né? A gente, como eu te falei, a gente era bem amigas. Aí teve um fato específico que aproximou a gente. Que o Vani traiu a Jaqueline, engravidou uma menina. Aí nisso a Jaqueline ficou 1 semana na minha casa. Aí por isso a gente se aproximou muito. Aí marcou uma... Beleza, a Jaqueline perdoou o Vani, voltou para casa dela. Marcou uma viagem para eu, a Jaqueline e o Vani. E nessa viagem, a partir daí, começamos. Certo. Mas inicialmente foi eu e a Jaqueline. Aí vocês 3 decidiram se relacionar juntos. Sim, sim. E aí, a partir daí, como era o relacionamento de vocês? Como foi? A gente viajou muito, a gente aproveitou muitas coisas, teve vários momentos bons, mas, como todo relacionamento, teve os momentos difíceis também, principalmente por questões de ciúmes.
A Jaqueline e o Vâner já estavam juntos há quanto tempo? Há bastante tempo, há muitos anos. Se não me engano, mais de 10 anos. Certo. Já tinham tido outros relacionamentos anteriormente. Há 3. Entre eles? Entre eles. Entendi. E aí o relacionamento de vocês tinham brigas? Bastante, bastante. Quais brigas eram essas? Por quais eram os motivos que vocês brigavam? A maioria das brigas era por questão que a Jaqueline tinha muitos ciúmes do Vâner comigo. Por ele já estar num relacionamento há bastante tempo, o brilho do relacionamento ter se apagado. Eu entro ali pro relacionamento, o Vâner faz de tudo por mim. Tudo mesmo. Aí a Jaqueline ficava com muitos ciúmes disso. Entendeu? Tanto que ela chegou a cobrar várias vezes do Vâner essa questão. O Vâner era apaixonado por você? Bastante. Você já chegou a brigar com o Vâner? Tinha briga entre vocês dois? Tinha brigas comuns, mas bem pouco. Perto do que eu tinha brigas com a Jaqueline, bem pouco. Eu e o Vâner, a gente era muito amigo um do outro. A gente ria muito, a gente brincava muito. Sabe? Ele fazia tudo por mim, eu também, o que eu tinha para fazer por ele, eu fazia. A Jaqueline nem tanto. E a Jaqueline trabalhava nessa época? Eu conheci a Jaqueline e não trabalhava. Eu me envolvi com a Jaqueline, nunca se manifestou em questão para trabalhar. Ficou 3 anos sem trabalhar. E isso, anteriormente, já não trabalhava também. E como é que ela sobrevivia? Às custas do Vâner e nas minhas custas também. Sempre querendo o melhor. Eu pagava para a Jaqueline academia, suplemento, roupa, telefone. Tá. Vamos... Tem alguma coisa do passado que você gostaria de acrescentar do relacionamento de vocês antes da gente chegar aqui nos fatos? Não me recordo agora, talvez mais pra frente. Tá bom. Vamos passar um pouco mais pra frente. Nesse processo em específico, existe um ponto que vocês, há 2 meses antes do fato, que era por volta em junho, vocês terminaram. Certo. Isso confere? Confere. O que aconteceu? Confere. Por questão de muitas brigas, muitos ciúmes, terminamos. Por quê? Foi pelas brigas? Questão de briga, ciúmes. Era um relacionamento, ao mesmo tempo que era muito bom, porque a gente viajava, a gente gostava das mesmas coisas, era um relacionamento com muitos ciúmes, muita possessão. Então, acabou que a gente terminou. Vocês 3? Sim, os 3. Aí eles viajaram para Espírito Santo e, na volta, quiseram reatar o relacionamento. Tá, mas vocês ficaram há quanto tempo separados? Não me recordo ao certo, mas mais ou menos 1 mês. Eles viajaram, voltou depois. Até então falaram para mim que iam seguir a vida em Espírito Santo, acabou voltando. Nesse 1 mês separados, você procurou a Jaqueline para voltar? Não. Você procurou o Vâner para voltar? Também não. Quem me procurou foi o Vâner quando eles voltaram para cá. Eu ia chegar. Esse 1 mês, a senhora seguiu a vida? Segui minha vida. Segui minha vida. E aí, como é que deu como é que vocês reataram o relacionamento? Aí o Vâner me procurou. Procurou onde? Me mandou mensagem, eu não respondi. Me ligou, eu não atendi. Ele apareceu na porta do meu serviço. Falou, eu quero conversar com você, eu preciso conversar com você, me dá uma oportunidade. Falei, tudo bem. Saímos juntos, eu escutei ele. Ele falou pra mim que a Jaqueline estava mal, que a Jaqueline estava depressiva. Aí eu peguei... Vocês 2? Sim, a gente teve uma conversa, os 2. Aí eu cheguei no apartamento da Jaqueline de surpresa. Sem avisar, sem nada, eu cheguei de surpresa. Depois desse tempo, longe. Para você chegar no apartamento lá de surpresa, vocês... O Vâner... Sim, o Vâner falou assim, a Jaqueline não tá bem, ela tá depressiva, ela tá mal. E por que você resolveu voltar na sua vida? Não sei, eu gostava de ambos. Entendeu? Por mais que tinha as brigas e tudo, eu gostava de ambos. E aí continua, você... Sim, apareci de surpresa no apartamento, ela abriu a porta, ela ficou surpresa também com isso. E aí lá mesmo a gente conversou e voltamos.
E aí, como é que ficou o relacionamento? Aí ficou do mesmo jeito. Passou poucos dias, começou as mesmas coisas. Que coisas? As brigas, ciúmes. Tem um outro episódio aqui nesse processo, é que surgiu uma vontade de vocês de ir para Portugal. Aconteceu isso? Para fora? Como é que Certo, isso foi uma ideia da Jaqueline. Ela chegou em mim e falou que tinha vontade de ir para fora, de ir para Portugal. Não tinha passaporte, eu também não, enfim. Você tinha passaporte? Não, eu não tinha passaporte, eu não tenho passaporte, na verdade. Aí, falou que queria ir, eu comecei a achar estranho, porque eu já queria vender as coisas da casa, já queria adiantar muito essa viagem. Eu estava trabalhando no banco, eu estava para ser promovida, entendeu? Eu não tinha por que querer ir. Comecei a achar estranho, tanto que ela tirou o passaporte dela, o Vani tirou o passaporte dele, eu fiquei enrolando porque eu não queria, não tirei o meu. Até nesse ponto que você falou, no banco você trabalhava, você era qual a função dentro do banco? Gerente comercial. Gerente comercial. Gerente comercial. O que faz um gerente comercial? O gerente comercial atende, o gerente comercial vende, o gerente comercial auxilia no caixa. Certo. Agora voltando à viagem. Então, a Jaqueline queria viajar para fora. Sim. E você aceitou? O Vani aceitou? Como é que foi essa? Não, aí ela pegou e falou, olha, eu não consigo convencer o Vani, se você puder conversar com ele, convencer ele. Eu falei, tudo bem, vou conversar, se é uma vontade sua, vou conversar com ele. Foi onde eu fui, conversei com o Vani, eles tiraram o passaporte, só que eu comecei a achar muito estranho, porque ela queria acelerar demais essa viagem. Vender as coisas já da casa, tanto que fez na época um Instagram para poder vender as coisas. Comecei a achar estranho, não quis nem tirar meu passaporte, fiquei enrolando até a ideia sumir. Entendi. E eles chegaram a tirar o passaporte? Sim, os dois. O Vani aceitou ir para fora então? Sim, aceitou. O Vani trabalhava de quê? Ele trabalhava vendendo seguro de carro. Seguro de carro? Sim, seguro de carro. Não sei se moto, caminhão inclui, mas até então seguro de carro. Ok. Aproximando do dia dos fatos, o crime aconteceu no dia 20 de agosto de 2021, mas vocês saíram no dia 19. Certo. Tem um ponto aqui. Quem chamou para sair? Como que aconteceu essa saída? Como é que vocês decidiram sair naquele dia? Como que ocorreu essa saída de vocês? Saímos muito, eu, Emanuel, Jaqueline, Vani, e sempre que a gente saía, a gente já falava, vamos planejar já o próximo rolê e tudo mais. Ficou assim a nossa conversa. Só que o Emanuel falou, vamos sair, eu não lembro qual era o dia exato, mas vamos sair, tínhamos um grupo, todos nós, eu, Emanuel, Jaqueline e Vani, tinha um grupo chamado Amigos. Aí o Emanuel propôs de sair nesse dia. Ele propôs. Sim. Mas você e a Jaqueline e o Vani tinham algum combinado de sair? Como é que foi? Ou esse convite partiu exclusivamente só da Emanuel? Não, a gente já tinha falado sobre sair, só não tinha determinado data. Certo. Aí o Emanuel falou, vamos sair num tal dia, eu não lembro qual era o dia da semana. E aí, desse dia específico, como é que foi a dinâmica? Até o momento que vocês estavam na van. Teve um episódio do McDonald's? Nesse dia a gente passou para buscar o passaporte da Jaqueline. A Jaqueline foi pro meu apartamento. Do meu apartamento chamamos um Uber até um shopping, eu não me recordo qual, para buscar o passaporte do Vani e da Jaqueline. Daí o Vani encontrou com a gente nesse shopping, fomos pro McDonald's, ela esqueceu a jaqueta dela no McDonald's, depois fomos para casa. Certo. A Jaqueline para dela e eu para mim, para arrumar para poder sair. Você foi sozinha ou o Vani te levou? Não, o Vani me levou. O Vani deixou a Jaqueline primeiro e depois ele me levou. Tá. E aí o Manu chega como? Vocês buscaram? Não, o Emanuel já era normal eu chamar Uber pro Emanuel ir pra minha casa. Ou pra casa do Vani e da Jaqueline, já era uma coisa normal. Então eu chamei um Uber pra ele poder ir. Só que demorou bastante porque ele falou que tinha uma prova pra fazer, então ele chegou bem tarde. Tem um ponto que eu deixei de esclarecer antes da gente chegar nisso daí.
seguro de vida. Certo. Como é que se deu esse seguro de vida feito pelo Vânio? O seguro de vida já era o interesse que o Vânio já tinha para fazer mesmo. A gente já conversava sobre isso, ele já tinha um anteriormente, foi cancelado. Eu não sei se foi por questão de pagamento, não sei o motivo do cancelamento. Mas ele já tinha interesse em fazer. E o Tiago, que trabalhava comigo, estava precisando de batementa. Já era normal a gente usar tanto a conta da Jaqueline quanto a conta do Vani para poder aplicar produtos que a gente estava precisando na época para poder bater meta. Então o Tiago pegou e usou a conta do Vani, ligou para o Vani, ofertou o seguro. Por que você não fez o seguro? Porque eu não estava precisando desse produto na época. Meu produto era outro, a minha meta era outra. E quando eu precisei de usar a conta tanto do Vani quanto da Jaqueline, claro, eles sempre cientes dos produtos que iam ser mandados para a conta deles, eu falava. Mas o meu seguro era, o meu produto era outro, não era seguro. E como que aconteceu a contratação desse seguro? O Tiago ligou para o Vani, ofertou e o Vani aceitou. Tá, mas de onde partiu a vontade do Vani fazer esse seguro? Para resguardar a Jaqueline, ela não trabalhava, não fazia nada na vida, entendeu? Simplesmente ficava nas costas, tanto minha quanto do Vani. Já tinham sido questionado várias vezes, o motivo das nossas brigas, às vezes, era sobre a Jaqueline trabalhar, porque a gente não achava certo. Tanto eu quanto o Vani já tinham tido essa conversa várias vezes, de não achar certo a Jaqueline ficar nas nossas costas. Então, para resguardar ela, ele pegou e fez esse seguro, já tinha um interesse dele antes, tanto que ele já tinha um seguro antes. Entendi. Você que trabalhou no banco, vai saber nos explicar, é possível uma pessoa ser um titular de uma conta, e aí depois ela colocar uma outra pessoa, acho que como coparticipação, e aí essa pessoa que entrou como coparticipação, eliminar a titular da conta e ficar com a conta? De forma alguma. Não tem como. De forma alguma. Se a conta é conjunta, os dois tá na conta. Se quer cancelar para ficar um só, tem que cancelar a conta por completo e aí abre uma conta sozinho. Seria tipo, como o CPF. Exatamente. Você tinha interesse nesse seguro de vida? Eu não tinha nenhum interesse nesse seguro. Eu trabalhava, eu ganhava bem. Entendeu? Eu estudei para passar nas provas do banco. Como é que se deu quem que era a beneficiária legal desse seguro? A Jaqueline estava como beneficiária. Foi alterado quem seria o beneficiário desse seguro? Não me recordo, eu sei que a Jaqueline era beneficiária. Desde o início? Acredito que sim. Você entrou no sistema para alterar o beneficiário? Não, em nenhum momento. Então, quem faria o resgate se acontecesse alguma coisa nesse seguro seria a Jaqueline, somente ela? Exatamente, seria a Jaqueline, do qual, né, quando eu pedi para o Alisson, do banco, para poder me ajudar, foi por uma pressão que a Jaqueline me fez. Ele já vai chegar aí. Tudo bem, tudo bem. O seguro foi feito. A senhora estabeleceu de português. E aí o Tiago intermediou. O Tiago já tinha vendido outros produtos para o Vani? Sim, tanto para o Vani, tanto para a Jaqueline, já tinha sim. E a respeito desse seguro de vida do Banco Itaú que foi feito, a Jaqueline tinha ciência? Sim. Tinha ciência. Normalmente tudo o que acontecia entre os três, nós três sabíamos. Certo. Foi você que chegou a pagar a parcela desse seguro de vida? Não, não paguei. Foi quem? Se foi descontado da conta do Vânia, provavelmente ele mesmo. Foi ele. O dinheiro estava lá já e foi descontado automático. Agora vamos voltar para o dia dos fatos de novo. Vocês decidiram sair. Sim. E aí como é que foi a dinâmica para vocês chegarem... Primeiro vocês foram para onde? A Jaqueline passou no meu apartamento de Uber, fomos para o shopping, do qual eu te falei que eu não recordo qual shopping é. Do shopping, o Vânia encontrou com a gente, porque eles foram buscar o passaporte deles. O Vânia encontrou com a gente
e fomos pro McDonald's. No McDonald's a Jaqueline esqueceu a jaqueta dela lá. Depois o Vani deixou a Jaqueline em casa. Depois eu fui pro meu apartamento para arrumar, para poder sair. Tá. E aí Depois o Vani passou, o Emanuel chegou no meu apartamento, o Vani passou e a gente foi para foi buscar a roupa da Jaqueline que estava no McDonald's, que ela esqueceu a jaqueta. E quando que o Emanuel entra na história? O Emanuel foi pro meu apartamento, mas já era tarde, já era noite. Ele foi pro meu apartamento e de lá saímos todo mundo junto. Do meu apartamento. Saiu eu, a Jaqueline, o Vani e o Emanuel. Tá, aí primeiro vocês 4 foram pra onde? Pro McDonald's, porque a Jaqueline tinha esquecido a jaqueta dela lá. Entendi. Aí depois fomos pra Savassi, num bar chamado John John. Aí depois que foi parar na Havana. Por que vocês decidiram ir pra Havana? Porque quando a gente chegou no John John, já estava vazio, já estava para fechar. Aí o Vânia falou, vamos para Havana. A Havana era mais perto também pra gente, mais perto de casa. Quem que decidiu ir pra Havana? Vânia. Tá, aí chegando lá na Havana, vocês ficaram por cerca de quanto tempo? Não me recordo, mas a gente ficou um tempo lá. O Vânia até já tinha chamado para ir embora, eu e a Jaqueline queria continuar. Vocês chegaram a ingerir bebida alcoólica lá? Bem pouco. Se eu não me engano, eu tomei uma cerveja, eu acho. Tá. E aí, quem chamou pra ir embora? O Vani. Só que eu e a Jaqueline inicialmente não quis. A gente queria continuar. Isso, a gente queria continuar lá. Aí depois o Vani chamou de novo. Aí fomos embora. Tinha alguma razão pra ele querer ir embora? Não que eu saiba. Entendi. A não ser que todo mundo tinha que trabalhar no outro dia, né? Tá. Tirando a Jaqueline. E aí foram embora todos vocês? Sim, fomos os 4. E aí como é que foi essa dinâmica aí? Vocês foram pra casa da Jaqueline? Não, Pra casa, não. do Manuel? Aí foi, o Vani deixou eu e o Emanuel no meu apartamento Primeiro, e seguiu pro deles. por que você não foi pra casa da Jaqueline do Vani? Eu tinha que trabalhar no outro dia, não era... Nem sempre eu dormia na casa da Jaqueline e do Vani, nem sempre. Ou nem sempre eles também dormiam no meu apartamento. E o Emanuel dormiu onde aquela noite? Ele foi pra minha casa pra dormir lá, só que acabou que ninguém dormiu porque aconteceu tudo, né? Tá. Era normal o Emanuel dormir lá? Bastante normal. Entendi. E aí, do episódio, da hora que aconteceu lá a morte, quem te ligou pra te informar? Quem me informou foi a Jaqueline. Eu já estava conversando com ela no WhatsApp mesmo, ela só me ligou. E aí, como é que foi a sua reação? Eu fiquei bastante assustada, né? Eu chorei, eu fiquei assustada, deixei meu telefone cair, gritei ao Emanuel. O Emanuel foi até meu quarto, pegou o telefone, tentou acalmar a Jaqueline, tentou me acalmar também, chamou um Uber pra gente poder ir até o local. E aí, chegando lá, vocês chegaram primeiro que a polícia? Chegamos quase junto com o carro da PM, se eu não me engano, o carro da PM na frente e o carro que a gente estava, o Uber, logo atrás. Da sua casa até a casa do Vani dá quanto tempo? Menos de 5 minutos. É rápido. Qual que é o bairro que eles moravam? É Riacho, E o seu? Santa Cruz, é perto. E aí, chegando lá no local do crime, o que você fez primeiro? O que você... Chegando lá, eu abracei a Jaqueline, ela estava chorando, eu também chorei. Eu não sei por que eu tive essa reação, se eu nem sou médica, eu não sou nada. Eu peguei o pulso do Vani, eu abracei, meu tênis branco ficou sujo de sangue, minha roupa ficou suja de sangue, a dela também estava. E aí depois, o Vani foi morto, vocês foram pra casa. Como é que foi a relação de vocês depois, sua e da Jaqueline? A gente continuou, né, o relacionamento. A gente continuou juntas. Lá no velório, tem um ponto aqui nesse processo, você chegou a pegar o celular do Emanuel Em nenhum momento. para apagar a mensagem? Em nenhum momento. Eu não tinha intimidade de sair pegando o telefone do Emanuel. Da mesma forma que ele também não tinha intimidade de sair pegando o meu telefone.
Ah, um outro ponto também. No dia do crime lá, do homicídio, foi levantado aqui que o celular do Vanner sumiu. Quando eu cheguei, já não tinha. Tanto que os policiais, eu cheguei junto com o carro da PM, os policiais começaram a procurar o telefone, procurar pertences e já não achou nada. O que tinha estava com a Jaqueline. Tá. E aí, voltando, o velório aconteceu, como é que vocês ficaram? Você, Jaqueline, como é que ficou a relação de vocês? Respeitou o fato? Sim, de início a gente estava bastante preocupada com o que ia fazer em relação a Jaqueline, porque ela morava de aluguel, né? Se a gente não tinha essa intenção dela ir morar comigo, então a gente estava preocupada com isso, tanto que ela falou, eu não quero ser um peso, né? Porque eu também não trabalhava, não fazia nada. Mas a gente seguiu o relacionamento, ela foi para casa da mãe dela, morar com a mãe dela, eu ajudei em tudo que eu pude fazer por ela, eu fiz. Outro ponto desse processo, foi você que acionou o seguro? Sim, eu acionei não, eu pedi para o Alisson, porque eu não estava trabalhando. Eu pedi para o Alisson acionar, porque a Jaqueline ficou me pressionando, que não tinha dinheiro, que não sabia o que fazer com as contas, que não sabia aonde ia morar, ia ter que voltar para casa da mãe dela. Depois de certa idade, ter que voltar para casa da mãe. Eles moravam de aluguel? Eles moravam de aluguel. Moravam de aluguel, o aluguel não era tão barato assim. Eu não conseguia manter, né, o aluguel para ela, enfim. Ela teve que morar com a mãe dela. Então, por essa questão dessa pressão que a Jaqueline fez em mim, eu pedi o Alisson. Até mesmo por uma questão de, na época, ter ficado com um dó sensível com o que estava acontecendo. Pedi o Alisson para poder olhar sobre a apólice, olhar se realmente era a Jaqueline a beneficiária, olhar sobre tudo. E aí? Só para esclarecer aqui, quem que é esse Alisson que você ligou? Do banco. Ah, do banco. O do banco, tem você dois. Você ligou o Alisson no processo aqui? Não, eu não conheço o Alisson no processo. Eu conheci ele aqui dentro do fórum. Tá. Você acionou o seguro, ligou para o Alisson e quis que o seguro fosse acionado por causa que estavam precisando de dinheiro. Sim, depois disso eu não tive nem mais notícia desse seguro. Quando eu e a Jaqueline parou de se envolver, eu não tive nem mais notícia desse seguro, se recebeu, se não recebeu. Eu fiquei sabendo que recebeu, mas eu não tive notícias mais. Eu nunca procurei saber desse seguro. Você tinha interesse no resgate desse? Nenhum, não tinha interesse nenhum. Como eu te falei, eu trabalhava, eu perdi, na verdade, tudo por esses fatos. Eu não tinha interesse nenhum nesse seguro. Eu fui prejudicada por causa desse seguro. Você teria condições de pegar esse benefício? Não teria condição de pegar. Quem resgata é a beneficiária, não sou eu. Como é que funciona o resgate de um seguro? E tanto porque eu não estava mais no banco. Como que eu ia pegar esse seguro? Eu não estava trabalhando mais no banco. Você já tinha saído do banco? Já tinha saído do banco. Não estava mais no banco. Aí como é que funciona o resgate de um seguro? Tem que mandar toda a documentação, tem que mandar o atestado de óbito, tem que mandar, se eu não me engano, liga para a pessoa para confirmar tudo, todos os dados. Eu não recebi nenhuma ligação, eu não me passei por ninguém. Eu nunca tive interesse nenhum nesse seguro. Tá. Tanto é que eu não recebi ele. E aí aconteceu, o seguro acionou, etc e tal. Você e Jaqueline sentaram para conversar? O que vocês iriam fazer a partir dali? Se vocês iam ficar juntas, não iam? Quando acionou o seguro, eu não estava mais com ela. Não. Depois que acionou o seguro, você não estava mais com ela? Não, eu não tinha, como eu te falei, eu não tive contato nenhum mais sobre esse seguro. Eu nunca procurei saber. Não. O acionamento, ok, mas no dia que você... Quando saiu o seguro... Quando saiu o seguro, eu já não estava mais junto com ela. Não, nós estamos ainda no dia dos fatos. Nós estamos no dia 21, depois que aconteceu, no dia 20, que você acionou ele para poder perguntar. Eu acionei, não era certo, eu só perguntei o Alisson, ficou uma coisa bem assim, superficial. Ok, aí eu quero saber, depois disso, logo após o homicídio,
Você e Jaqueline sentaram para conversar o que vocês iriam fazer da vida. Sim, sentamos, conversamos. Ela falou, eu não quero ser um peso. Eu falei, não, realmente, não tem como eu te manter em tudo. Aí vocês resolveram... Aí, sim, ela voltou, ela foi para casa da mãe dela, morar lá. Eu ajudei na mudança, eu paguei toda a mudança para ela ir para casa da mãe dela, morar com a mãe dela. Se eu tivesse interesse nesse seguro, eu tinha colocado a Jaqueline para morar comigo. Eu tinha acolhido ela para morar comigo. Eu não, de forma alguma. Eu já estava morando com uma prima minha, eu estava bem. A Jaqueline ficou na casa da mãe dela. A mudança que eu paguei, tudo que eu fiz foi para ela morar com a mãe dela, não foi comigo. Sim. E aí as investigações se iniciaram. Certo. Como é que foi essas investigações? Você sabe, se recorda? De início eu fui, dei meu testemunho, meu depoimento. Você coagiu, ameaçou, mandou alguém mudar depoimento? Nunca coagi ninguém, nunca mandei ninguém, nunca programei o que falar com ninguém. Cada um foi ali e falou o que quis. Por Emanuel, você pediu, induziu, falou alguma coisa que tinha que falar X ou Y? Não, nunca. Por uma questão de preocupação, tanto dele comigo, ele me perguntava o que aconteceu, né, na delegacia, afinal éramos amigos, eu também perguntava para ele, mas por uma questão de preocupação, não uma questão de interesse. O Jonas, como é que era a relação de vocês? O Jonas é o famoso, desculpa a expressão, a gente era um do outro, o famoso pau pra toda obra. Era o meu melhor amigo. A gente fazia tudo um pro outro. Não tinha tempo ruim nem pro Jonas e nem pra mim. Jonas é uma pessoa de um coração ótimo, excelente. Vocês... Relacionamento de amizade? De amizade. Quanto tempo? Tinha um tempo, não me recordo quanto tempo não. Mas já tinha bastante tempo que a gente era amigos. Tem um episódio com o Emanuel, traz nesse processo, que em um dia lá, ele te pediu um Ford Maverick. E você disse que daria para poder matar o Vani. Aconteceu isso? Eu nunca tive essa conversa com o Emanuel. O Emanuel, na verdade, para mim, ele foi uma caixinha de surpresa ruim nesse processo. Porque eu nunca tive essa conversa com o Emanuel. Eu nunca falei de carro, de dar um carro para o Emanuel. Primeiro que, se eu tivesse que falar isso para o Emanuel, ele teria que ter me demonstrado algum comportamento. Seja ele agressivo, seja ele que gostasse de arma. A gente nunca teve essa conversa. O Emanuel não matava nenhuma formiga. Nunca tive essa conversa com o Emanuel. E aí depois também teve um outro episódio, depois de um mês dos fatos, vocês chegaram a sair, você, Jaqueline e Emanuel? Sim, saímos. E teve essa conversa lá de novo? Também não. Não entendi o porquê desse carro, o porquê de falar disso. Eu nunca tive essa conversa com o Emanuel. Como é que era a sua relação com o Emanuel? Era uma amizade. Da minha parte, era somente uma amizade. Quantos anos? Eu conheci o Emanuel na faculdade, não vou me recordar quanto tempo específico, mas eu conheci o Emanuel na faculdade, e da faculdade a gente foi ficando juntos, de amigos mesmo. Ficando muito próximos um do outro. Vocês já ficaram? Nunca. Emanuel já quis ficar com você? Emanuel demonstrou interesse desde a faculdade em ficar comigo. Só que eu nunca tive interesse. Sempre tratando ele na amizade e depois considerando ele um irmão. Entendi. E aí, a relação sua com a Jaqueline, quando que começou a romper? A gente terminou mesmo, não se viu mais, quando os policiais foram na minha casa dar um mandato de busca e apreensão, do qual ela já sabia e já estava ciente que ia acontecer. Daí a gente já não teve mais nenhum envolvimento, foi se reencontrar bem depois. Se reencontrar onde? A gente se reencontrou, se eu não me engano, a gente foi num hotel, na João César mesmo.
Mas quem que, nesse reencontro, quem que marcou, quem que queria? A Jaqueline me procurou, eu não respondi, me procurou de novo, não respondi, me ligou, não atendia. Aí, por fim, depois de muito tempo isso, eu decidi conversar com ela, nesse hotel. Por quê? Não sei, eu queria saber o que ela tinha para me falar. Porque se ela já sabia que os policiais iam na minha casa, no dia do mandato de busca e apreensão, por que ela sabia? Porque o tempo inteiro ela falava do policial Arthur, que estava conversando com o policial Arthur. O tempo inteiro. Que nível de amizade era esse que ela tinha com ele? Então eu queria entender. Quando foi que a polícia começou a desconfiar de você? Acredito eu que a partir da Jaqueline. De depoimentos da Jaqueline na delegacia, escondido de mim, ela falou para mim que estava no lugar, e quando eu pensei que não estava na delegacia, junto com os policiais, conversando, eu fui descobrir isso bem depois. Não lembro qual depoimento que foi, a gente teve o mesmo advogado, e aí ela pediu para o advogado não falar certas coisas comigo, sendo que a gente nunca teve esse tipo de segredo. Depois o próprio advogado me contou que ela pediu isso. Quando eu assustei, a Jaqueline já estava com os números particulares dos policiais, conversando bastante com um deles. Desculpe pela ordem, mas ela está referindo um crime contra a minha pessoa. Você não pode falar pela ordem aqui, doutor? Aqui, doutor. O senhor toma as providências. Como advogado aqui doutor, no plenário. O senhor, espera aí, doutor Matheus, espera aí, eu estou presidindo aqui. E nem é esse. Que, olha, nem é esse só o seguinte, o senhor toma as providências para entender pertinência no momento oportuno, tá? A gravação nem está... nem é esse o advogado. Nem era esse. Vamos lá, prossiga, doutor Matheus. Absurdo. Só friso, viu, doutor, que eu indeferi o requerimento da defesa para que a senhora Jaqueline fosse colocada para fora deste recinto, tá? Mas, obviamente, que terei motivos caso haja alguma manifestação que impeça aqui, né, a continuidade dos nossos trabalhos, que venha estorvar a continuidade dos trabalhos, tá bom? Então, apenas faço essa advertência e devolvo a palavra ao doutor Matheus. Matheus, só para deixar claro, para todo mundo entender, que nem era ele o advogado do que eu estou falando. Tivemos vários advogados, eu e a Jaqueline. Eu não estou nem me referindo a ele. Não era ele o advogado que eu acabei de falar aqui. Vamos retornar, Lídia. As investigações iniciaram, aí a polícia começou a suspeitar de você estava explicando exatamente esse ponto. Sim, através da Jaqueline, que eu não sei, ela não foi chamada, ela não foi intimada, ela simplesmente apareceu, dando uma versão na delegacia, sem ser chamada e nem intimada, e apareceu lá, e através daí começaram. E aí, como é que foi a sua ida para a delegacia, para depor? O que aconteceu na delegacia? Em qual momento? Que eu fui várias vezes. Só para ser específico. Relacionado a essa questão da confissão. Certo. O Jonas tinha me indicado, na verdade, nesse dia, 6 horas da manhã, teve um mandato de busca e apreensão no meu apartamento. Reviraram o meu apartamento todo. Entrou como se eu fosse uma marginal. Revirando minhas coisas, jogando minhas coisas no chão. Colocando terror mesmo em mim. Falou que no mesmo dia eu teria que estar na delegacia. Eu já estava abalada. Eu tinha perdido meu emprego. Beleza, não tinha advogado. O Jonas me ajudou. Chamou o advogado. Cheguei lá, o advogado estava mais assustado do que eu. Falou que eu tinha que confessar tudo, porque eles já tinham tudo relacionado ao Jonas, que eu tinha que falar. Quando eu entrei, já tinham 8 policiais para me cercar. Me ameaçando, falando que já sabia de tudo, que já tinha puxado a conversa do meu WhatsApp com o Jonas. Já estava tudo pronto. O Jonas era meu amigo, não tinha por que fazer isso. Na hora do susto eu assinei. E depois que passou o susto, eu liguei para o Jonas. Por quê? Liguei para o Jonas porque ele era meu amigo.
porque eu não queria colocar o Jonas como culpado. Eu liguei para o Jonas e falei, olha, vão ir na sua casa, colocar o rastreador no seu carro. Se eu quisesse que ele fosse o culpado mesmo disso tudo, eu não teria ligado para ele. Eu não teria avisado ele. Tá. E aí depois disso, a polícia te colocou no processo como investigado. Certo. Existe um outro ponto muito crucial nesse processo também, questão de prova objetiva. O seu sigilo bancário e dos outros réus foram quebrados. E no dia dos fatos, no dia 20, imputam a você dizendo que você fez uma transferência de R$2.000 para Alex e Alisson e que esses R$2.000 seriam o pagamento do homicídio. A primeira pergunta é, aconteceu essa transferência para Alex e Alisson? Eu não transferi dinheiro nesse dia para o Alex e nem para o Alisson. Eu não transferi essa quantia, R$2.000 para o Alex e para o Alisson. Não fiz essa transferência. Você conhecia o Alisson? Você conhece o Alisson? Eu nunca vi o Alisson na minha vida. Eu fui conhecer o Alisson aqui dentro do fórum. Na primeira audiência. Não, mentira, na segunda audiência, porque na primeira ele participou por videochamada. Então eu não tinha visto ele. Então, relacionada a essa questão da transferência, a senhora não... Eu estou desde o início do processo falando que essa transferência não foi eu que fiz. Essa conta não é minha. Essa conta é de quem? Não sei, essa conta não é minha. Eu estou desde o início do processo falando que essa conta não é minha. E aí, depois que aconteceu essas investigações, você chegou a ter alguma relação de novo com a Jaqueline? Depois de bastante tempo, eu e a Jaqueline nos reencontramos. Aonde ela já tinha falado, eu fiquei sabendo depois, né, que ela se sentia ameaçada por mim. Que ela se sentia coagida por mim, mas estava me encontrando, estava saindo comigo. Isso ela deu no depoimento dela? Exatamente. Exatamente. E continuou te encontrando? Continuou me encontrando, continuou saindo comigo, continuou dormindo comigo. Vou te perguntar mais uma vez, Lídia, você tinha algum interesse nesse seguro de vida? Nenhum interesse. Nenhum interesse. Vou repetir o que eu já te falei. Se eu tivesse interesse nesse seguro de vida, eu tinha colocado a Jaqueline para morar comigo. Não tinha falado para ela ir para casa da mãe dela. Tinha colocado ela para morar comigo. E nada me assegurava que nós duas ia ficar junto. Muito pelo contrário, a tendência era que realmente a gente ia se separar. Mais objetivo, você tinha interesse da eliminação do Vani para ficar somente com o Jaqueline? Não, eu já estava há 3 anos com eles. Eu não tinha interesse nisso. Se eu tivesse interesse nisso, teria feito isso no início, algo do tipo. Nunca tive interesse nisso. A Jaqueline já me falou sobre isso. Sobre isso o quê? Teve um episódio da Jaqueline e do Vani, do qual acho que deu até Maria da Penha, e eu não busquei eles na delegacia, porque eu não consegui encontrar em qual delegacia eles estavam. Mas quando eles saíram da delegacia, que ela pegou o telefone dela, e ela tinha que fazer, se eu não me engano, ir no corpo de delito, aí eu levei eles, né? Acompanhei eles, chamei Uber, eles estavam sem dinheiro, eu acompanhei eles. Lá, ela falou que aquela situação não dava mais para ela ficar vivendo desse jeito, porque o Vani tinha surtado, quebrado tudo no apartamento, inclusive os policiais teve que arrombar a porta. Eu não me recordo se ela estava com algum hematoma, alguma coisa do tipo, mas parece que o braço, só me recordo do braço, do restante eu não lembro. Aí nesse dia ela falou sobre... Foi você que foi buscar ele nesse episódio da delegacia? Eu não busquei ela na delegacia, porque eu não consegui encontrar qual delegacia ela estava. Mas vocês já estavam juntos quando ocorreu esse episódio? Estávamos juntos. Tá.
Bastante, bastante. Bastante conturbado, vindo de muita traição. O Vânia traía muito a Jaqueline, deixava a Jaqueline muito sozinha, falava que ia viajar, quando ela descobria estava com outra pessoa. Bastante conturbado. Teve algum episódio que o Vânia engravidou uma outra mulher? Sim, era uma menina, se eu não me engano, 18 anos, não sei. Ele primeiro falou com essa menina que era solteiro, engravidou essa menina. E aí depois a menina descobriu que ele era casado, a menina chegou a perder o bebê. A Jaqueline ficou bem abalada porque ela também queria ser mãe e o Vânia não engravidou ela, mas teve esse episódio, sim. Você se beneficiou de alguma coisa desse crime? Isso tudo só destruiu minha vida, só acabou com tudo que eu fui construindo. Desculpa, eu estudei para trabalhar no banco, eu não consegui entrar ali por indicação. Eu estava fazendo faculdade, estava morando sozinha, estava bem. Isso tudo só destruiu minha vida. Obrigada. Lídia, tem mais. Esse foi um momento. A sua liberdade que está em jogo aqui hoje. Eu sei. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar que eu não perguntei? Não, eu tô presa tem quase 2 anos. E vendo a minha família sofrer, passando por situações humilhantes, minha mãe, meu pai, até eu, inclusive. Eu nunca me beneficiei em nada com isso, muito pelo contrário, eu só perdi. Perdi tudo que eu tinha. E principalmente estou perdendo a liberdade. E uma coisa que dinheiro não compra, que é o tempo. Não estou vendo os meus afilhados crescer, não estou vendo a evolução de ninguém. E o tempo para mim realmente nem passando tá. Como se eu estivesse morta, ao mesmo tempo viva, sem poder fazer nada. Eu fui prejudicada em tudo com isso. Não me beneficiei em nada. Como eu acabei de te falar, eu só perdi. Obrigado. Excelência, satisfeito. Passa a palavra aos jurados. Bom, agora faculto aos jurados a formulação de perguntas, naturalmente por meu intermédio. Senhora Lídia, temos várias perguntas formuladas aqui pelos juízes desta causa e a submeterei então à senhora. Vamos lá. Primeira pergunta. A senhora tinha ou tem algum sentimento de amor pela Jaqueline, além do mero relacionamento sexual? Não, sentimento eu tinha quando estávamos juntos, né? Hoje não mais. Qual era o seu horário de trabalho no banco? Eu trabalhava, na verdade, de 10 às 16, porém, algumas horas extras, às vezes chegando mais cedo ou saindo mais tarde. Tá. Aí, mais ou menos dentro disso, outro jurado pergunta, na data de 19 de agosto, a senhora estava trabalhando? Se sim, qual foi o horário que foram buscar o passaporte e que a senhora teria saído com Jaqueline? Eu não me recordo se eu estava trabalhando na agência, porque às vezes eu trabalhava em casa também, remotamente. Mas o passaporte foi buscado à tarde, na parte da tarde.
Bom, outra pergunta é a respeito do seguro de vida, né? Houve informações de que a senhora teria buscado informações para resgatar esse seguro. Então, a pergunta é se a senhora, de fato, deu início a essas tratativas para resgate do seguro e se o fez por conta própria, sem nada dizer a Jaqueline. Não, a Jaqueline, como eu respondi aqui, a Jaqueline era ciente do seguro. E ciente de tudo. Ela estava me pedindo para poder fazer o resgate. Eu expliquei essa situação aqui agora. Não tinha nada, não trabalhava. Ia ter que voltar para a casa da mãe dela. Foi por isso que eu pedi para o Alisson olhar sobre a apólice. Tá. Mais uma pergunta. A Jaqueline chegou a conhecer o seu tio Alex antes desse processo? A Jaqueline nunca viu o Alex. Nunca teve contato com o Alex. Nem por foto, por nada. Tá. A senhora sabe por que foi apontada como mandante desse homicídio contra o Vânia? Não sei. Quando houve a liberação do pagamento do seguro, a senhora Jaqueline, a senhora já estava desligada do banco? Eu estava desligada do banco e não tinha nem contato com a Jaqueline. Tá. Qual foi a data de sua saída do banco e por qual motivo a senhora foi desligada? Eu não me recordo a data da saída do banco. Eu fui desligada por causa desse processo. Por causa do processo eu fui desligada do banco. Não sabe nem o mês não me recordo a data que eu fui desligada não, mas eu sei que eu fui desligada por causa do processo, da investigação. Tá. A direção do banco, a gerência da agência que a senhora trabalhava, tinha conhecimento que a senhora fazia empréstimos particulares? Haja vista a informação de que a senhora praticava agiotagem? Esperar a ordem. Essa pergunta, ela não está na denúncia, né? Não, ela responde se quiser. Se o senhor quiser orientá-la a não responder, fica à vontade. Não sou eu que estou fazendo, é o jurado, eu tenho que repassar. Foi investigado. A senhora quer responder essa pergunta de um dos jurados ou não? Fique à vontade para não responder. Não precisa perguntar, se o senhor não foi investigado. Ok, não respondo. Tá bom, tudo bem. Tá. Houve informações de que a senhora teria procurado saber, junto a um colega de banco com o qual foi feito o seguro, foi contratado o seguro, quem eram os beneficiários? Qual o interesse a senhora tinha em saber quem eram os beneficiários do seguro do Vânia? Não, eu já sabia quem eram os beneficiários. Que era a Jaqueline, eu já sabia. Tá, aí a pergunta é a seguinte. Houve informação de que a senhora teria pedido para alterar os beneficiários legais para a Jaqueline. Por que a senhora fez isso? Isso foi uma vontade que o Vânia pediu para mim. Ele não tinha contato com a mãe, não tinha contato com o pai, era pouquíssimo, muito raro. Tá. E como eu falei, a Jaqueline não trabalhava, não fazia nada, era para resguardar ela. Tá. Mais uma pergunta sobre o seguro. Quando foi que a senhora deu ciência à Jaqueline sobre a contratação do seguro? A Jaqueline sabia desde o início do seguro. Desde antes da morte? Desde antes do fato. Tá. Bom, mais uma pergunta. A senhora admite que tinha o interesse de ficar só com a Jaqueline? Ou queria ficar só com o Vânia ou com os dois? Não, nunca teve isso de querer ficar com apenas um. Éramos 3. Não tinha interesse em ficar com apenas um. Não da minha parte. Tá. Aí o jurado pergunta, qual o motivo ou interesse a senhora teve para
fazer o seguro de vida de Vâner? Como eu falei, né, o Vâner já tinha demonstrado interesse em seguro de vida, já tinha tido um seguro de vida antes, do qual a Jaqueline era beneficiária, foi cancelado, eu não sei se por questão de pagamento, mas já tinha demonstrado interesse. Então, quando o Tiago falou que estava precisando de bater meta para seguro de vida, eu indiquei a conta do Vâner. Aí os dois conversaram e foi feito. Tá. Eu vou tentar, então, organizar as perguntas aqui de acordo com o tema, para não ficar... Então, vamos continuar aqui nas perguntas sobre o seguro. Tá. Qual o motivo que a senhora teria que fazer? A senhora acabou de responder. Qual o valor do seguro de vida contratado? Eu não me recordo do valor. Acho que era mais de 200 mil, mas não me recordo o valor exato. Tá. Sabe quanto que custaria por mês ao Vâner esse seguro? Não vou me recordar o valor. Bom, o jurado perguntou se a senhora tinha algum interesse nesse seguro caso ficasse com a Jaqueline. Nada era certo entre eu e a Jaqueline sobre ficar juntos ou não. Então eu não tinha interesse nenhum. Nunca tive interesse nesse seguro. Não precisava do seguro. Eu já me mantinha. Então não precisava. Nunca tive interesse. Tanto porque a Jaqueline, ela foi morar com a mãe dela. Se eu quisesse, ela teria morado comigo. Tá. Mais uma pergunta sobre o seguro. Consta que assim que o Vâner morreu, a senhora logo procurou saber como fazer para receber o seguro. A senhora poderia explicar essa pressa toda de receber o seguro, mesmo ainda quando estavam no velório do Vâner? Não foi no velório, mas a pressa eu já expliquei aqui, né? A pressa foi por causa da Jaqueline, que estava desesperada por questão financeira, por questão de não ter que morar com a mãe dela, por questão de não ter emprego, não ter trabalho, não ter renda. Tá. A senhora conseguiu iniciar, conseguiu abrir o processo de recebimento do seguro? Não, eu não consegui ainda. O Alisson chegou a olhar, só que faltavam alguns documentos, e depois disso eu também não procurei saber mais. Aí ficou entre o Alisson e a Jaqueline, ou a Jaqueline ligou para o banco, eu não sei. Eu sei que eu não tive mais interesse em saber desse seguro. Tá. A senhora teria pegado alguma procuração com a Jaqueline para receber? Nunca peguei procuração nenhuma da Jaqueline, nunca. Nunca tive procuração dela. Tá, então vamos lá, mais uma pergunta sobre o seguro. A alteração do beneficiário do seguro foi feita pela senhora? Não. Ocorreu a alteração do beneficiário quanto tempo após a morte? Mas aqui eu acho que tem um equívoco, que a alteração foi feita antes, não é isso? Sim, eu só não me recordo quanto tempo. Tá. Creio que sobre o seguro não temos mais perguntas. Vamos lá. Agora temos algumas perguntas aqui sobre o relacionamento.
Já houve atrito entre a senhora e a Jaqueline por causa do Vâner? O atrito que a Jaqueline tinha comigo por causa do Vâner era uma questão de ciúmes, né? Eu e o Vâner eram mais próximos. Então a Jaqueline tinha esses ciúmes. Então o nosso atrito era esse. Relacionado ao Vâner era esse. Bom, também sobre relacionamento, se nesse relacionamento de 3 pessoas a senhora tinha preferência, aí não está esclarecido se era sexualmente ou sentimentalmente por Jaqueline ou por Vâner? Não tinha. Não existia preferência. Bom, também sobre relacionamento, que a pergunta era se a senhora tinha assim um sentimento de amizade pelo Vâner ou se era outro tipo de sentimento em relação a gente. A gente se envolveu, né? A gente teve um relacionamento. Então, amizade e relacionamento que a gente teve. Tá. E em relação a Jaqueline, como que a senhora define? Era amizade ou era relacionamento? Também era um relacionamento. Uma amizade e um relacionamento. A senhora tinha raiva do Vâner por ele maltratar e trair a Jaqueline? Não, raiva não. Não concordava, né? Mas raiva não. Bom, temos 2 perguntas aqui que se referem a essa atividade da senhora paralela de emprestar dinheiro a juros. Então essas a senhora não vai responder não, né? Não. Tá bom. Fazer empréstimo fora do banco. O que a senhora fazia com quem não pagava também, isso não vai ser respondido. Trabalhavam com empréstimo, a senhora trabalhava com o Alex fazendo empréstimo também. Quem é assim? Tá. Então tá, as perguntas sobre empréstimo já ficou claro, não vou formulá-las, então não vou submetê-las à senhora Lídia. O convite para sair foi feito pelo Emanuel e foi aceito de pronto? O convite foi feito pelo Emanuel, sim. Como já era costume, saímos juntos, foi aceito. Tá. E aceito o convite, havia já uma programação sobre onde iriam? Não. Tanto que fomos para um bar primeiro, depois partimos para outro. Bom, houve uma informação de que Wagner não tinha nenhum valor em conta bancária, não tinha investimento, não tinha nada. Quem pagaria a viagem para Portugal? No caso seria eu, né? Só que, como eu falei, eu achei estranho e já descartei essa ideia. E também ela queria vender tudo da casa. Todos os móveis, tudo. Tá. Vamos lá. Uma pergunta aqui sobre o Emanuel. Se a senhora disse que Emanuel era como um irmão para a senhora, por que disse que não tinha liberdade de pegar o celular dele? Não, entre a amizade, pegar o celular de uma pessoa e sair invadindo o telefone dela, sem a permissão, é outra coisa. Eu tinha uma amizade com ele, considerava ele como irmão. Mas daí para pegar o telefone dele, escondido dele, e ficar mexendo, já é outra história. Jamais, nem ele tinha essa liberdade comigo. Tá. Vamos lá. A senhora foi à delegacia com a Jaqueline quantas vezes juntas?
Não vou me recordar ao certo, mas acredito que 3 vezes. E uma eu só fui buscar ela porque ela tinha ido sem falar nada, sem ser chamada, simplesmente foi. Outra, se a senhora não se sentia culpada por envolvimento em nada do que estava sendo atribuído, por que teve a preocupação de ir acompanhada por advogados, inclusive contratando advogado para a Jaqueline? Não é contratar advogado para a Jaqueline. Nós duas concordamos de ir com o advogado. Inclusive era uma preocupação até dela também, de não ter advogado, não ter quem acompanhar. Tá. Mais uma aqui sobre o relacionamento que passou batido. Se o relacionamento era conturbado, por que a senhora continuou esse relacionamento com Jaqueline e Vânia? Por questão sentimental. Vamos lá. Tem uma aqui que está relacionada ao que já foi perguntado. A senhora sabe quem pagava advogado para Jaqueline, já que ela não tinha dinheiro? Quem pagava? Advogado para Jaqueline. Quando a gente foi fazer os depoimentos, eu paguei o advogado, porque era um só, era para mim e para ela. Quando a gente foi dar depoimento. Depois disso, quando a gente terminou o relacionamento, aí eu já não sei mais. Tá. A senhora bancava a Jaqueline mesmo diante dos ciúmes que ela apresentava ter e mesmo causando brigas? A Jaqueline é uma pessoa que ela usa muito drama, se vitimiza muito. Então ela conseguia me levar de uma certa forma. Quando eu assustei, eu já estava bancando ela em tudo. Academia, suplemento, roupa, tudo. E até porque também por ela não trabalhar, eu queria ajudar ela. Tá. Tem uma pergunta aqui, se a senhora tinha o hábito de fazer transferências bancárias para o seu tio. Aqui consta o Wallace, mas na verdade o Wallace não, é Alex, que é o Correio. Então, a pergunta é se a senhora tinha hábito de fazer transferências bancárias para o seu tio Alex. Sim. Tá. Vamos lá, 2 perguntas aqui que dizem respeito ao crime de denunciação caluniosa. Por que a senhora teria indicado o Jonas como executor do crime, sabendo que não era? Eu já respondi, nessa pergunta. Eu fui pressionada quando eu cheguei na delegacia. O advogado que já estava lá já chegou para mim falando, já confessa, eles já sabem de tudo, que eles já tinham dado o mandato de busca e apreensão, já tinha... Advogado? O advogado. Advogado de quem? O advogado que estava lá para me representar, que o Jonas tinha me indicado. Ele chegou primeiro que eu na delegacia e já falou para mim, confessa, eles já sabem de tudo, já sabem que foi o Jonas. Então, quando eu cheguei, entrei na delegacia, tinha 8 policiais me esperando. Antes sequer de eu ir para o escrivão, eles fizeram uma pressão enorme, já com essa história do Jonas, porque tinham pegado conversas que, para eles, teriam sido o Jonas, e enfim, acabou que eu só assinei. Mas em sequência liguei para o Jonas para falar, olha, estão indo na sua casa, colocaram rastreador no seu carro. E a outra pergunta sobre também essa questão do Jonas é, se a senhora tinha amizade com o Jonas, por que teria o incriminado injustamente? Como eu acabei de falar, eu tinha uma amizade com ele, tanto que eu não queria que ele saísse como culpado, como eu liguei para ele, para avisar sobre a situação que estava acontecendo. Os policiais, por pegar meu telefone e achar que foi o Jonas, quando eu cheguei lá já estava tudo pronto. Bom, ainda sobre o Jonas, quando a senhora soube da prisão do Jonas, a senhora tomou alguma providência? Sim, tentei ligar para o Jonas, tentei ligar para a esposa dele, para os números que eu tinha, não consegui, não tive sucesso, não conversei mais com ele. Tá,
Acabou de chegar mais uma sobre o Jonas, então vamos lá. O jurado quer que a senhora esclareça o que acabou de dizer. Ou seja, o Jonas contratou um advogado que pediu a senhora para confessar e para incriminá-lo? Não, o Jonas me indicou um advogado, porque eu não tinha. Ele me indicou um advogado, esse advogado chegou lá primeiro que eu, já estava lá. Quando eu cheguei, o advogado falou: olha, confessa, porque ele já tem tudo, porque ele já tinha dado o mandato de busca e apreensão, ele estava com o meu telefone, leu algumas conversas minhas e do Jonas, e deu a entender para eles que era o Jonas. Então eles já tinham montado toda essa história quando eu cheguei. Vamos lá, sobre celular. O celular do Vâner desapareceu no dia do ocorrido. A senhora confirma isso? Quando eu cheguei lá, junto com os policiais, que eu cheguei junto, já não tinha telefone. Tá. E devido ao relacionamento com o Vâner, a senhora tinha acesso ao celular dele? Se era bloqueado, tinha a senha dele? Ele tinha a senha dele, a Jaqueline a senha dela e eu a minha. A senhora não tinha acesso? Não, a gente tinha Instagram, um do outro logado no telefone. A gente tinha o Instagram, os três juntos, que era mandado nos 3 telefones, mas ter a senha do celular um do outro, não. Tá. Aí outra pergunta é idêntica. Se vocês, por serem um trisal, tinham acesso às senhas um do outro dos celulares, acabou de responder, né? Tá. Vocês tinham algum grupo de WhatsApp? Sim, tínhamos um grupo.